Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Ubra. Nós transformamos sonhos em propósitos. Nós fazemos Ubra. Programa Viva Ubuntu, um programa lindo da TV Santa Maria que a gente faz para você com muito amor, com muito cuidado, com muito carinho, para que você conheça a nossa comunidade negra. Afinal de contas, onde trabalhamos, o que fazemos, como contribuímos para que Santa Maria, para que São Cepé, para que a nossa região seja uma região de oportunidades para todas as pessoas. E eu disse São Cepé porque hoje a gente tem aqui uma convidada que vem de lá, que é muito importante, que eu fiquei conhecendo um pouquinho das minhas andanças aqui pela nossa região. Fui participar de uma conferência de igualdade racial aqui de São Cepé e tinha assim, ó, mulheres incríveis que aos pouquinhos a gente vai trazendo aqui no Viva Ubuntu para que você também conheça. E hoje eu trouxe a Andriele. Andriele, muito obrigada por você ter se deslocado, vindo para cá para conversar conosco, para gravar aqui no Viva Ubuntu. Obrigada. Eu que agradeço, primeiramente, a oportunidade de estar participando desse dia aqui. Nós somos de São Cepé. Nós iniciamos, né, na área da beleza. Eu tinha, na época, 14 anos. Nossa. 14 anos eu tinha na época. E a gente montou em casa. O meu avô fez uma cadeira para nós, que daí ele era ferreiro. E ele fez uma cadeira assim. Nós montamos com uma penteadeira daquelas bem antigas. E em casa eu iniciei fazendo escova, fazendo mão. E nesse meio tempo também fazia sacolé. Não sei se tu chegou a conhecer. Claro que sim. Mas a gente vendia para poder ter uma renda extra. E ali eu fico muito grata, porque até pensando hoje na questão de vir até aqui, que foram tantos anos e a gente mantém as nossas primeiras clientes de lá, que foi em casa, sabe? Elas continuam nos acompanhando em todos os espaços que a gente teve até hoje, no caso, né? Nesse meio tempo, daí eu acabei trabalhando em outros salões, em São Cepé. Depois que eu trabalhei em outros salões, eu acabei engravidando, né? E nesse meio tempo a gente teve bastante dificuldade, assim, sabe? Porque daí, tipo, veio filho, tudo mudou. E eu acabei precisando, né? Não larguei o salão, mas eu trabalhava no salão a partir das 17h30 e fiz uma provinha na época. Meu filho hoje está com 8 anos. Na época eu fiz uma provinha dos contratados da prefeitura e eu trabalhei no lixão por um ano. Eu trabalhava lá, onde tipo, o pessoal recolhe o lixo da rua e a gente reciclava lá no lixão. Trabalhei dentro de um ano, saía do lixão e eu ia para casa, tomava um banho e ia para o salão. E lá a gente ficou 3 anos, eu e a minha irmã, no Salão Locomotivas, lá em São Cepé, onde a gente alugava dele uma peça, né? Daí, nesse meio tempo, o pessoal começou a nos incentivar para que a gente fosse além disso, porque o pessoal acreditava que a gente podia ir mais. A gente tinha medo, né, do novo, mas a gente seguiu em frente. A nossa família sempre nos apoiou muito, os nossos clientes, tudo. Então, a gente seguiu. Foi aí que a gente abriu o Espaço Mulher, que foi na Rua Antão Faria, foi o nosso primeiro salão. Era praticamente uma garagem, só tinha um espaço grande, um banheiro e uma pecinha onde tinha um lavatório. Lá, daí a minha irmã sempre me acompanhando, né? Ela me acompanhava, na verdade, como maquiadora. Mas ela sempre me ajudou no cabelo, no que tinha para fazer, ela sempre me ajudou. Mas ela é maquiadora. E a gente ficou mais 5 anos nesse espaço. 5 anos. Nesse meio tempo a gente conheceu pelas redes sociais o coaching, né? Que ele dava só em empresas grandes. Daí eu disse, vamos chamar ele, né? Pra gente ver se ele vem. E aí eu liguei pra ele e ele disse, não, Drica, porque lá eu sou conhecida por Drica, né? Ele disse, Drica, eu vou, ele disse. E eu fiquei na dúvida, assim, tipo, será que ele vai vir? Porque eu já falei, né? Eu disse, a gente tem um salão pequeno, a gente é recém-abriu, é tudo simples. Porque era só empresa grande que ele tava dando curso, né? E aí ele disse, não, eu vou me esperar amanhã às 17 horas.
E ele foi, sabe? Tipo, eu me surpreendi muito, porque a gente tem bastante essa dificuldade, né? Infelizmente, a gente tem. E ele foi, e uma das coisas que, tipo, que me marcou muito foi isso, que ele disse que nunca era pra me rebaixar nesse ponto de dizer que era um salão simples, que a gente recém tinha começado, porque ele falou, vocês estão iniciando da maneira que vocês podem, mas as clientes de vocês procuram vocês pelo que vocês são, pela profissional que vocês são, né? Então, ali ele nos deu várias dicas, ele deu cursos para nós ali, e a gente se apegou muito naquilo, sabe? Foi no ano de 2018. E a gente sempre foi tentando crescer, sem prejudicar ninguém, sempre, tipo, com muita humildade. E foi ali que se passaram 5 anos e a gente começou a sentir que era pequeno, porque daí nós tínhamos mais 2 profissionais, então ficou bem apertado, sabe? Então, a gente pensou, tá, vamos tentar mudar para um espaço maior. E foi aí que a gente entrou em contato de novo com o Laureano, porque como ele tinha nos acompanhado, sempre tinha nos apoiado, nos dado força, né? A gente procurou ele e a gente teve muita dificuldade para achar uma peça, sabe? Por isso que eu digo que a gente nunca pode desistir dos nossos sonhos, porque são poucas pessoas que acreditam. E ele, até isso eu falava para ele, dizia para ele assim, tipo, Laureano, é bem difícil, tu vai ver que é bem difícil a gente conseguir. Porque a gente pedia preferência das salas e as pessoas não nos davam a preferência. E eu falei para ele, né? E ele disse assim, não, Drica, isso é bobagem, isso não acontece. Isso, Laureano, não acontece porque é contigo. Tu é uma pessoa conhecida. Se, infelizmente, a gente não vai desistir. Só que a gente sabe que a gente vai ter bastante dificuldade. E aí foi que ele disse, Drica, a partir de hoje, eu não quero que vocês peçam nada mais de ajuda para ninguém. Nós vamos tentar achar alguma coisa da nossa forma. Ele disse, porque eu não queria admitir. Ele disse, mas infelizmente essa diferença é assim, ó, eu não queria acreditar, mas eu preciso hoje, vivendo com vocês aqui, pra mim é uma experiência também, porque infelizmente acontece. E aí começou toda uma luta de novo. A gente tentava, não dava, a gente tentava, não dava. E graças a Deus a gente tem uma família e amigos, assim, muito importantes, porque eles sempre nos incentivaram e a gente pensava, tipo, uma hora vai dar certo. Na hora certa vai ter que, né, se encaixar. E foi aí que agora, esse ano passado, em março, a gente conseguiu uma peça, que é a sala que hoje a gente está, que é uma sala de 200 metros quadrados. A gente tem oportunidade para muitas outras pessoas, assim, porque hoje a gente está eu e minha irmã e mais 2 parceiras lá dentro, mas a gente está sempre em busca de pessoas novas e para dar oportunidade da mesma forma que tipo, a gente teve, que outras pessoas possam ter, porque nós tivemos família, a gente sempre teve família com nós, nos apoiando, né? E às vezes tem pessoas que não têm a mesma oportunidade, então a gente está sempre tentando valorizar essa parte, sabe? E ali começou outra luta. Foi muito difícil pra gente conseguir, muito difícil, porque, novamente, pela mesma questão. Aí a gente tentou, a gente assinou o contrato no início do ano, e até então pra nós estava tudo certo. E aí, tipo, quando foi uma semana antes da gente inaugurar, a gente teve uma questão com a pessoa que tinha nos alugado. E aí o Laureano falou para nós de novo, gurias, não se preocupe. Ele disse assim, ó, eu não vou deixar que isso aconteça, né? Então, vocês vão seguir em frente. Aí foi que a moça, a dona da sala, ela disse para nós, gurias, podem ficar tranquilas porque a sala é minha. E a sala é de vocês, ela disse, daqui vocês não vão ser tiradas, vocês estão aqui lutando para crescer, sem pisar em ninguém, e isso eu não admito, ela disse, vocês vão abrir o salão de vocês. Então foi mais uma pessoa que acabou nos ajudando muito pra gente estar lá, e pra nossa cidade, assim, ó, para o nosso público mesmo, assim, é muito gratificante para nós, porque se a gente está lá hoje, é por causa de tantas pessoas que participaram e que nos apoiam sempre, sabe? Então a gente fica muito feliz, sabe, de poder crescer dentro da nossa cidade, de estar mostrando que o nosso lugar a gente pode estar, depende da gente, que é difícil, mas que a gente não pode desistir. Então, assim, eu fico muito feliz mesmo por poder hoje contar um pouquinho da nossa história aqui, porque os desafios, os obstáculos vão ter sempre, né? Vão ter sempre. E eu fico pensando, tu falou algumas vezes nessa família. Como é que é essa família?
É uma família grande? A nossa família é uma família grande. E nós somos muito unidos, sabe? A hora que é alguma coisa com todo mundo se une, todo mundo se ajuda. Eu tenho 2 filhos, a minha irmã também tem mais 2 filhos, então a gente só tem meninos em casa. As meninas não quiseram nós. É que nem eu falo a mesma coisa. Agora eu parei de falar isso, mas eu sempre dizia, eu tenho 3 meninos. As meninas não me quiseram. Nós também, a gente só tem menino. E a gente tem uma família bem grande, uma família bem guerreira, bem batalhadora também. Que também sempre lutou também para estar onde está. Porque o nosso pai também é empresário, ele tem um Uber, também em São Cepé. Então, tipo, a minha mãe é servidora pública. Teve também bastante dificuldade, então a gente sempre se espelhou muito neles, na luta deles, pra gente poder hoje seguir em frente, né? Que legal. E tu achas, agora sim, essa dificuldade, por exemplo, na sala, tu acha que isso tem a ver com o fato de você ser mulher ou ser mulher negra? Ser mulher negra. Ser mulher negra. Porque às vezes a gente, e aí conversando aqui com o nosso telespectador, às vezes a gente fala e parece que aquilo não se concretiza. Não, isso é coisa da Deborah, é a cabeça da Deborah. Não, vocês sentiram na carne o que é isso. Sim. Procurar um espaço da pessoa não acreditar que podia dar certo, não querer alugar para podia não dar certo. Foi o que o Laureano também pensava. Ele disse assim, gurias, é coisa da cabeça de vocês. Ele disse, Laureano, infelizmente não é. Ele disse, tem coisas que as pessoas acham que é porque elas não estão no nosso lugar. Então elas acham que é coisa da cabeça da gente. E ele viu isso, sabe? Sempre que ele, sendo que ele teve que admitir que ele disse, Drica, infelizmente é isso. Ele disse, infelizmente é isso. E eu peço assim, tipo, e ele via assim, porque ele ia em lugares, às vezes cortar cabelo e coisa. E ele dizia, ele disse, Drica, eu fico chocado, assim, eu fico até bravo agora de estar vendo que realmente é isso. Porque as pessoas perguntavam pra ele, fora tu, quem é o outro sócio? Ele disse assim, eu não sou sócio. E não tenho outro sócio. O salão é das gurias, da Nelise e da Drica. Não tem ninguém por trás, gurias. Elas batalharam todos os dias para estar ali. Elas compravam toda semana alguma coisa para elas poderem arrumar o salão, para elas poderem organizar o salão. Tinha meses que a gente não conseguia comprar, porque a gente tinha família, filho e o outro salão, no caso, né? Então a gente tinha que tentar organizar tudo isso. Então, assim, é que nem ele dizia, sabe? Ele se Drica ficava brabo. Porque, assim, as pessoas nunca acreditavam na gente, sabe? Infelizmente, tem quem acredita, mas tem quem não acredita, sabe? Porque sempre achavam que tinha alguém por trás de nós, sabe? Então, assim, as pessoas que participaram e que viram isso de perto, hoje elas entendem, porque elas ouviram muito falar isso. As pessoas ficavam assim, fora as gurias, quem será o outro sócio? De vendedores. Eu, tipo, nessa parte, às vezes, eu acho que eu levo muito pro coração, mas, tipo, assim, eu tive... Quando a gente iniciou lá no outro, eu tenho vendedores, tipo, que iam lá, que eu posso talvez não querer tanto comprar, às vezes, tipo, quero mudar um pouco, mas eu nunca deixo eles, porque eles sempre estiveram com nós. Porque tinha vendedores que nem chegavam no nosso espaço, porque era realmente um espaço bem simples, o nosso antigo espaço. E hoje, eles nos procuram. Hoje eles nos procuram e... tem isso, hoje a gente tenta levar mais na brincadeira, mas teve pessoas que às vezes a gente estava varrendo, perguntava, de que é esse salão? É nosso. Tipo, sim. Será que é delas mesmo? Sabe? E às vezes chegava e perguntava, isso aqui é o quê? É um salão de beleza? E quem são as donas? Somos nós? É vocês, sabe? Tu vê quando... não é decoração, sabe? Tu vê quando as pessoas ficam na dúvida e o porquê ficam na dúvida, sabe? Mas hoje, a gente tenta levar mais na brincadeira mesmo, sabe? Tipo assim, a gente não baixa a cabeça pra ninguém, a gente sabe o quanto foi difícil chegar até ali, a gente sabe que talvez ainda vai ter mais dificuldades, porque é uma coisa que, infelizmente, hoje acontece, mas a gente não vai baixar a cabeça, sabe, pra isso. A gente vai fazer o intervalinho e já volta. Nós acreditamos na vida e queremos que você acredite também. Estamos há mais de 18 anos presentes no Rio Grande do Sul, em 15 cidades. Desde 2005, atuamos de forma constante no apoio e acolhimento de pessoas em tratamento de câncer e seus familiares. Somos uma rede de apoio com atendimento de assistentes sociais e psicólogos, além das casas de apoio para quem está em tratamento oncológico.
contamos com você para manter esse trabalho. Visite uma das nossas casas e faça sua doação. Saiba mais e acesse aapecam.com.br. AAPECAM. Nós acreditamos na vida. Tamo junto virou uma expressão comum. E estar junto de verdade é olhar o próximo com empatia, de forma solidária e acolhedora. Seja voluntário do CVV e esteja junto de quem precisa conversar. Os voluntários do Centro de Valorização da Vida oferecem apoio emocional gratuitamente por telefone, chat e e-mail. Inscreva-se em cvv.org.br/voluntário. Hoje conversando com a Drica e tendo aula sobre realidades que afetam a mulher negra. Drica, quando tu fala assim, ó, claro que agora tu vem nessa pegada do superar isso, né? Mas tu vê no cotidiano, na medida que as pessoas vão conseguindo galgar caminhos melhores dentro da sociedade. A professora Maria Rita Pidutra, ela sempre diz assim, nós conversando com ela, que a gente conversa muito, ela é sempre muito querida, muito solícita pra gente, e é a nossa crioa, então é aquela pessoa que a gente, né, tá lá tomando, bebendo na fonte. E dela disse, Débora, se a gente for empregada doméstica, e não tem nenhum demérito a ser empregada, mas se tu estiver como empregada doméstica, se tu estiver num trabalho subalterno, tu não incomoda ninguém, a mulher negra passa despercebida, ninguém vai te dizer bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, ninguém vai dar conta que tu existe. Sai deste lugar e vai para outro lugar para ver se todo mundo não vai reparar que tu está fora do lugar que eles acham que é teu. Então, isso que tu colocas agora, da mulher empresária, da mulher negra que vai abrir seu próprio negócio, é estar fora desse lugar padrão que comumente a sociedade nos colocou. E aí vem o estranhamento. Aí vem a dificuldade do aluguel, aí vem, né, qualquer coisinha é motivo. Não, mas é teu mesmo esse salão? Não, tem que ter alguém que seja o proprietário. Não pode uma mulher negra ser a proprietária, ela está trabalhando para alguém. Exatamente. Isso é uma das coisas que a gente enfrenta muito lá. Hoje, um pouco menos, porque o pessoal acabou que, como a gente tem hoje conhecimento que a gente não tinha antigamente, o pessoal ele dá uma disfarçada a mais nessa questão. Mas é uma das coisas que a gente tem, a gente vai ter sempre. A gente tem, inclusive, tipo de pessoas, clientes que vão, de vendedores que vão e perguntam cadê a dona. Isso é uma das coisas que, infelizmente, a gente tem que saber lidar, porque e as pessoas não vão deixar de ser assim. Talvez elas disfarçam um pouco mais hoje, pelo conhecimento que a gente tem, mas não que elas vão deixar de fazer, né? Eu acho que a gente até tenta conversar bastante, porque a gente conversa com clientes, com pessoas, porque assim, eu atendo todos os públicos, mas a minha maioria é clientes negras, sabe? Inclusive a gente dá curso focado nessa área de pele negra, de cabelo afro, que é uma das coisas que tem bastante dificuldade, e a gente sempre explica para elas também, porque às vezes elas têm vontade. Esses dias a gente até estava conversando com a minha irmã, porque a gente vê assim, que tem pessoas tão novas, nada contra, porque a minha mãe sempre foi doméstica, sempre foi, a gente sempre foi trabalhar junto com ela. Só que às vezes as pessoas, a gente atende clientes tão novinhas, que parece que elas acham que elas têm que ser a vida toda aquilo ali, entendeu? Não que seja uma coisa ruim, é um serviço assim, perfeito, que elas se dedicam, é um serviço que é até bem pouco valorizado, mas elas acham que elas só podem ser aquilo ali, sabe? E a gente até conversa assim, que elas podem tentar fazer curso, tentar ir para essa área ou para qualquer outra, sabe? Que elas podem crescer também, da mesma forma que a gente também está crescendo hoje, cada dia a mais, né? Não, mas é isso, fazer com que a pessoa perceba que aquele lugar não é o único lugar que ela possa estar. Que ela pode estar em outros lugares, que ela pode fazer outra coisa, que ela não está fadada a ser somente empregada doméstica a vida inteira. E isso é uma construção que
fizeram social, aí que a gente vê o racismo estrutural, né? Então então tu vai ter algumas que vão conseguir sair disso e outras que não. Exatamente. Né? Mas a ideia qual é? É que a gente motive a outra. Que elas não se acomodem, né? Exato, motive a outra para que vá, porque não é fácil. Como tu dizia assim, ó, quantos olhares tu teve a partir do momento que tu abriu o salão? Olhares das pessoas que acham legal, olhares das pessoas que desconfiam, das pessoas que acham que não é bem assim, ou seja, tem muito, e foi bem difícil. Bem difícil, sabe? A gente ficava bem chateada, sabe? Por essas questões, assim, porque a gente achava que hoje não deveria existir tanto, sabe? Porque nós somos todos iguais. Eu acho que essa diferença não poderia existir. Porque a gente pode estar aonde a gente quiser, a gente luta para isso, né? Então é bem complicado, mas tem muito isso, sabe? O pessoal não pode baixar a cabeça, né? A gente tem que seguir em frente. E esse trabalho com mulheres, a maioria mulheres com certeza, mulheres negras, né? É tão bonito, eu trabalhava mais, agora eu não estou trabalhando muito. Eu fazia, que tu falaste em coach, né? Eu tive minha fase. Então eu fui buscar uma formação em coaching porque eu queria trabalhar com os meus alunos que saem da graduação e ir para planejamento de carreira. E aí quando eu me dou conta, estou eu em São Paulo, num hotel, aprendendo um monte de coisa, muito legal para prosperar, para isso, para aquilo, para aquilo outro. E daí eu olho para aquele salão assim, ó, e era só eu de mulher negra. Não tinha outras pessoas negras aprendendo isso. E aí eu fiquei pensando, daí falavam sobre crenças limitantes. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, quanto nós temos de crenças limitantes, crenças sociais que foram colocadas. Teu lugar é esse, tu não pode aquilo. E essas crenças estão permeando a nossa vida. E a gente não dá conta disso. Então eu ficava pensando, por que a mulher negra não sai lá da favela e não vai lá fazer tal coisa? Por quê? Porque não é da realidade dela, porque ela tem uma pressão social para que ela fique lá, para que ela não vá conquistar outras coisas, né? Então, tudo isso, para mim, eu disse, meu Deus do céu. E aí a gente eu trabalho o Afro-Coaching, que é o coaching voltado para pessoas negras, a partir da nossa realidade, considerando a nossa ancestralidade, considerando todo esse aspecto racista que a gente tem da sociedade, as diferenças, discriminações, e agora eu não estou conseguindo fazer mais. Antes eu conseguia fazia online, sabe, com sessões, era bem legal, mas agora eu não estou conseguindo. Mas para te ver assim, ó, a importância que é a gente ter a potencialização dessa mulher negra. Exatamente, super importante. E vocês foram buscar isso, eu achei muito legal, vocês foram buscar esse suporte para poder fazer o salão crescer. Exatamente. A gente estava sempre em busca de conhecimento, tentando não se acomodar e não aceitar aquilo que achavam que deveria ser, né? Então... Que legal. E achei muito legal a tua experiência dentro dessa caminhada, que tu não desistiu, tu foi buscar ainda um trabalho público, trabalhou por 1 ano num trabalho extremamente desvalorizado. Extremamente desvalorizado. Eu acho que assim, é um trabalho importantíssimo. E agora a gente vê aqui com esses enchentes, com isso, com aquilo, como cuidar do meio ambiente é importante, mas não é um profissional considerado um profissional de tanta importância dentro da sociedade. Para que não é valorizado mesmo. Lá a gente conseguiu ver, assim, porque às vezes até a nós não dava importância de separar o lixo, sabe? E lá a gente viu que era bem complicado aquilo, porque chegava tudo de qualquer jeito, e foi difícil, sabe? Foi bem difícil, mas também foi muito importante, assim, a gente viu uma realidade bem complicada, sabe? De eu ter que ver, esse rapazinho até me marcou bastante, assim, porque é guri bem novo, né? Ele, vive nas ruas, assim, e ele chegou um dia lá e chegou com um saco de carne crua, e a gente tava indo tomar um café, que daí cada um tinha sua latinha, a gente sentava e tomava um café. E ele chegou e ele sentou e ele comeu aquela carne crua. Então aquilo ali foi, uma realidade bem importante, sabe? Porque a gente aprende assim, porque a gente tem tudo, a gente não valoriza, né?
E ele mesmo, tipo, sozinho, mas aquilo ali pra ele era um máximo, sabe? Tipo assim, ele tava podendo se alimentar. E era uma carne crua, assim, daí a gente acabou que a gente deu algumas coisas ali pra ele, porque é complicado, sabe? Porque a gente também não vê a realidade da questão da fome, né? Que é uma das coisas, tipo, que foge da nossa realidade. A gente, graças a Deus, nunca chegou a precisar passar por isso. Então a gente vê que aquilo ali pra mim foi muito importante, sabe? Porque foi difícil, ao mesmo tempo foi importante pra gente ver que a gente tem tudo nas mãos e às vezes a gente também não dá valor, sabe? Exato. Foi bem importante aquela trajetória, aquele um ano ali, sabe? Mas isso também vem com o teu olhar, eu digo sociológico, né? O teu olhar sociológico e humanista do mundo, que é muito que a mulher negra tem, esse olhar humanista, esse olhar de estar em coletividade, de estar junto, de ajudar a outra, de, né, estar no coletivo. Isso é importante. O teu salão é isso, tem muito disso. É que nem a gente sempre fala, assim, a gente tem clientes, amigas lá dentro, que muitas vezes elas vão para se arrumar, para se sentir melhor, para se sentir feliz, porque muitas delas às vezes não tem aquilo ali sempre, sabe? Então a gente vê assim, no brilho do olho delas a importância não só da questão beleza, mas muitas vezes de conversar, sabe? Porque às vezes elas foram ali porque só tinham a gente para conversar, sabe? Então a gente vê como é gratificante tu ver a felicidade, a realização que elas saem de lá, sabe? É super importante. Ah, que bom. Muito obrigada, Drica, eu que agradeço. Por ter vindo, por ter agradeço de coração convite. mesmo a oportunidade. Eu que agradeço. Tudo de bom. Você que nos acompanha, faça com que outras pessoas conheçam a Drica, conheçam essa história linda e emocionante. Um grande beijo para você. Muito obrigada pela sua presença e pela sua audiência. Viva Ubuntu, Rica. Viva Ubuntu. Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Ubra. Nós transformamos sonhos em propósitos. Nós fazemos Ubra.